Olá! Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre o ciclo menstrual e o que toda mulher precisa saber. Me chamo Margel, sou ginecologista e sou criadora aqui do canal Florescer Mulher Ginecologia. Nele eu trago evidência de uma forma simples para você entender. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, não se esqueça de curtir, de ativar as notificações, assim você me auxilia que o meu conteúdo com evidência científica vá a mais pessoas. No primeiro vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o ciclo menstrual e utilizar ele a seu favor. Mas como assim utilizar ele a seu favor? Diferentemente do homem, a mulher ela tem ciclo menstrual e isso interfere sim na oscilação hormonal. Então, tá tudo bem se em algumas épocas você se sente mais introspectiva, em algumas épocas você se sente mais disposta, isso é natural do nosso ciclo hormonal. Para você entender isso, você precisa primeiro entender como funciona o nosso ciclo hormonal. Então, para isso, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. Então, em média, o nosso ciclo menstrual, ele dura em torno de 28 dias, podendo alternar dependendo de pessoa para pessoa, alguns dias a mais, alguns dias a menos. Quando a gente menstrua, a gente considera o primeiro dia desse ciclo. E aí a gente vai começar, vocês conseguem ver nessa imagem aqui, que mostra que o primeiro, quando tá zero, é o primeiro dia que você menstruou. E aí você vai começar a aumentar os seus hormônios, né? Naturalmente você menstrua, então o endométrio todo, que é a camadinha lá dentro do útero, ela sai, então a gente tem a menstruação propriamente dita, mas começa esse crescimento dos nossos principais hormônios que regem a nossa disposição, que é principalmente o estrogênio. Então, nessa época, que é a época folicular, então a fase folicular em que começa de novo todo o crescimento do endométrio, então começa a crescer essa camadinha dentro do útero, o estrogênio ele começa a aumentar e aí a gente começa a ficar mais disposta, porque o estrogênio é o hormônio que rege a vida da mulher, né? Tanto que é aqui, o que acontece quando a gente chega perto da menopausa? O estrogênio ele começa a cair e aí que vem as oscilações cada vez maiores deste período que muitas vezes necessita reposição, mas isso é tema de um próximo vídeo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que nessa fase, a fase folicular, que a gente começa a ter a nossa maior disposição. Então é aí que você tem que utilizar o seu ciclo a seu favor. A mulher que está no mercado de trabalho, muitas vezes não utiliza desse seu padrão de ciclo para poder produzir mais. E é aí que a gente tem que ficar atento, que aí você vai conseguir utilizar a sua energia a seu favor e aí produzir o que você precisa. Agora, dica de ouro, não invente de fazer coisas quando você estiver na fase lútea, que a fase lútea é aquela fase em que a mulher ela fica mais cansada. Então é a segunda fase, vocês conseguem ver na imagem, vou colocar novamente aqui, que depois ali depois da nossa ovulação, a mulher ela começa a ficar mais introspectiva, mais cansada. Então, se você trabalha com áreas que precisam criatividade, que precisam alta energia, nessa fase é melhor você ficar mais tranquila na sua casa e esperar alguns dias para na fase folicular sim, você ir com tudo. No meio do ciclo, aqui vocês podem ver, 14º, né? A gente considera um ciclo médio de 28 dias. No 14º dia é onde nós temos a nossa ovulação. E é esse período em que nós estamos mais férteis, né? Esse intervalo aí onde você tem alta probabilidade de engravidar. Essa questão de sexualidade, de vontade, de ter relação também aumenta nesse ciclo. Isso é natural do ciclo hormonal da mulher, né? E aí que você tem mais facilidade para também engravidar. Então, um dos métodos que você pode utilizar naturais para controle do seu ciclo é o método de Billings e o método da tabelinha. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso aqui, depois eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem ver, né, sobre a tabelinha, que tem tudo a ver com o ciclo menstrual também e que ajuda muito nesse contexto. Então, finalizando, nós conseguimos entender que o nosso ciclo menstrual, ele dura em média 28 dias,
podendo alternar de mulher para mulher um pouco mais ou um pouco menos, e mais ou menos na metade desse ciclo em que nós ovulamos. E esse período a gente divide em fase folicular e fase lútea. Na fase folicular é quando você tem mais disposição, o seu endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, começa a crescer, os seus hormônios, estrogênio e progesterona começam a aumentar até que você ovula. E aí então começa a cair e você começa a ficar mais introspectiva. Então é muito importante você observar o seu ciclo menstrual para utilizar o seu máximo potencial no trabalho também. E para finalizar, não podemos esquecer que quando você utiliza uma pílula contraceptiva, a gente inibe esse ciclo menstrual natural. Então, o jeito de lidar com a vida é um pouco diferente. Por isso é importante você consultar com o seu ginecologista e ver realmente se você tem indicação de utilizar uma pílula contraceptiva. No próximo vídeo da série, nós vamos falar sobre os principais problemas do ciclo menstrual. Se você tem interesse, não deixe de acompanhar aqui.